Olá, iniciamos agora mais uma edição do programa Memória Viva. Nestes últimos programas temos nos dedicado a entrevistar, a conversar com pessoas que marcaram a história da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que neste ano de 2018 completa 60 anos. No programa de hoje, para nossa alegria e com muita honra, nós recebemos a professora Maria de Fátima Freire de Melo Ximenes. Natural de Pendências, pequena cidade no Vale do Açu, na região central do estado, ela é filha de Gilberto Freire de Melo e Terezinha Bezerra Freire de Melo. Na década de 1970, mudou-se para Natal na companhia dos pais e dos 3 irmãos. Estudou no Colégio Estadual Winston Churchill. Em 1978, ingressou no curso de Ciências Biológicas, onde participou ativamente das primeiras pesquisas na área da biologia realizadas na nossa região. Cursou especialização em Fisiologia na UFRN e, em seguida, mestrado em Psicobiologia. Em 1990, ingressa na UFRN como professor auxiliar no Departamento de Microbiologia e Parasitologia do Centro de Biociências. Entre 1996 e 2000, concluiu seu doutorado na área de Entomologia das Ciências Biológicas no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Foi também diretora do Centro de Biociências. Como ela mesma define, de 2011 a 2015, assumiu o maior desafio de sua carreira. Foi, então, vice-reitora da UFRN na gestão da professora Ângela Maria Paiva Cruz, atual reitora da instituição, posição na qual, dentre outros feitos, realizou a coordenação acadêmica do Plano de Reestruturação e Expansão da UFRN, mais conhecido como REUNE. Atualmente, a professora é pró-reitora de extensão da UFRN. Para puxar os fios da memória, nessa conversa, nós temos a honra de receber Virgínia Penélope Macedo e Silva, que é servidora técnica administrativa e foi, durante muitos anos, orientanda da professora Fátima Ximenes, como eu passaria a chamá-la daqui para frente, viu, professora? E do lado nós temos Edson Santana, técnico de laboratório em parasitologia e servidor técnico da UFRN, que é aposentado agora, e alguém que acompanhou, esteve presente na carreira da professora Fátima durante muito tempo. Durante o intervalo, a gente já, inclusive, começou a resgatar algumas dessas histórias. Para vocês, nosso agradecimento antecipado, e vocês, a qualquer momento, podem intervir, ajudar para puxar os fios dessa memória. Mas eu não posso deixar, nesse momento inicial, professora, em primeiro lugar, muito bem-vinda, é uma honra tê-la conosco no Memória Viva. E, como é de praxe no nosso Memória Viva, a gente começa como o mais próximo possível do começo. Você, aqui a produção inclusive anotou, é de Pendências no Vale do Açu. Então você era uma menina que tomava banho no Rio Açu? Sim, professor Emilson. Primeiro eu quero agradecer a você, agradecer a todos que fazem este programa na nossa TV universitária, pela possibilidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco dessa trajetória que muito me traz alegria em falar. Sim, eu fui menina no Vale, no Vale do Açu, tomei banho no Rio Açu durante algum tempo, sempre que possível, acompanhando os meus pais e meus irmãos. Você morou em Pendências até os 13 anos, não é isso? Sim, na verdade, morei nos primeiros anos da minha vida em Açu também. Meu pai, como servidor do Correio, né, ele mudou-se para Açu e lá eu comecei a estudar no Colégio de Freiras, depois voltamos para Pendências e estudei no grupo escolar da cidade até vir para Natal com quase 13 anos e fiquei no Churchill até fazer o vestibular. Por que biologia? Quando você era menina, isso lhe chamava atenção? Como é que biologia entra na sua história? Eu não sei exatamente como entrou na minha história, mas eu acredito que eu já tinha curiosidades que me aproximavam também. Então, eu gostava de ler sobre arqueologia, eu gostava de ler sobre paleontologia, muito cedo, com os livros que meu pai nos permitia o acesso, a despeito das dificuldades de quem morava numa cidade do interior naquela época, né?
Nós não tínhamos TV, mas tínhamos acesso a livros e eu gostava de ler. Tínhamos acesso a revistas e os livros, lembro de um deles que me chamava muita atenção, era um que falava sobre as aves do Brasil. Então, aquelas aves lindas, maravilhosas, aquilo sempre me encantou, mas eu não sabia que existia um curso de ciências biológicas com 10, 11 anos de idade, mas gostava de ler sobre arqueologia, sobre paleontologia, nas enciclopédias que ele comprava e trazia para a gente. Então, eu acho que teve uma certa influência sem que eu tivesse me dado conta, mas que eu gostava de plantas e gostava de animais, isso sim. E o fato de seu pai ser funcionário do Correio também possibilitava que você já sabia que pelo menos que podia pedir, podia comprar livros, que mesmo morando lá em Pendência, ia recebê-los, né? Sim, sim, e ele gostava muito de ler, ele estimulava isso. Então, muito cedo eu tive acesso à leitura de grandes autores, né, da nossa literatura, como Machado de Assis, Jorge Amado, Graciliano Ramos. Olha por aí, só, que maravilha. Me diz uma coisa, estou aqui puxando para chegar a essa história da biologia e do seu interesse pela ciência, porque, afinal de contas, a sua inserção na UFRN e o seu reconhecimento se dá pela sua atividade como docente e especialmente como pesquisadora de uma área muito específica da qual você vai nos falar daqui a pouco. Mas tem uma dimensão disso, que é também uma forma de nos auto-homenagear, nós que somos professores. Que professor, que professora, nesse momento lá na infância, despertou, ou você hoje, olhando para trás, diz, não, essa pessoa marcou e fez com que eu olhasse com maior carinho para a ciência? Eu penso que isso se deu aqui em Natal. Aqui em Natal. Aqui em Natal já. Isso se deu no Xuxo. No Xuxo. No Xuxo, uma escola estadual, né, mas que à época era considerada uma boa escola. Nós tínhamos boas escolas públicas e eu acho que sou fruto dessa época. E no Xuxo nós tínhamos bons professores. Nós tínhamos na biologia uma professora que nos levava ao laboratório, a professora Irene. Então, ela nos levava ao laboratório e outros professores. E os experimentos, e o que eles mostravam para a gente, aquilo certamente aguçava a minha curiosidade. Por exemplo, nós tínhamos também um outro professor que fazia isso muito bem, que era o professor Renan, nosso colega. Da física, sim, Renan. Olha, ele era professor do... Era professor do Xuxo, nosso professor também. Então, já naquela época, nós éramos instigados a pensar um pouco sobre isso, e eu acho que por aí a coisa pode ter se dado. Então, Irene da biologia, Renan na física, professor Wycliffe da história. Né? Nossa, você foi uma privilegiada. Então fui, eu me considero assim. Você é aluna de Renan, aluna de Irene, aluna de Wycliffe. Aluna de Wycliffe, enfim. Então, no Xuxo nós tínhamos essa oportunidade de frequentar a biblioteca, gostar da biblioteca, então folhear e ler nos nossos intervalos. À época, a nossa biblioteca funcionava, então nós, não só a do Xuxo, mas a biblioteca que fica ali em Petrópolis, nós fazíamos trabalhos naquela biblioteca. Então acho que eu tive oportunidades de ser estimulada a pensar um pouco e enveredar por essa área. Você sai de Pendências com 13 anos, mais ou menos, vem para Natal. Então, o que hoje nós chamamos de adolescência, que é um termo que não era muito usado anteriormente, mas enfim, você vive a sua adolescência já aqui em Natal. Então, a vida não era só escola. Como é que era Natal para você nesse momento? A menina do interior vem para Natal com a família, os irmãos. Não é só estudo, tem festa também, cinema, o que com certeza.
Eu tinha muitos colegas no Xuxa, muitos amigos, tenho amigos até hoje, né, que eram daquela época, por exemplo, a professora Selma, nós estudávamos no Xuxa, na mesma sala, e outros colegas daquela época. Então, nós não tínhamos muitas oportunidades. Eu, pelo menos, não tinha muitas oportunidades, nem frequentava os espaços de festas em Natal, mas convivia e, enfim, frequentava o Cinema Rio Grande. O Cinema Rio Grande, à época, saía após as aulas do Xuxa, e nós íamos ao cinema, às vezes o Cinema Nordeste, mas principalmente o Cinema Rio Grande. Então era uma... Olha, pela forma como você está falando dessa vida extraescolar, você era muito CDF. Eu acho que não, Edmilson. Não sei se eu era. Sei que eu gostava de estar com alguns colegas e que permitiam algumas conversas e algumas discussões que, à época, eu acho que estavam um pouco além das conversas que estavam nos grupos de outros meninos e meninas da minha idade. Isso acontecia também e com certeza vai influenciando. E limitando as trajetórias também, vai né? limitando as trajetórias. E aí você entra na UFRN, por que você escolheu? Bom, tinha esse gosto pela ciência, e aí escolhe ciências biológicas. Eu pensei, na verdade, eu pensava em medicina como todo aluno e aluno daquela época, como um curso mais procurado, como engenharia, como direito, mas logo eu me encantei com as ciências biológicas e eu digo, não, o caminho é esse. Embora minha família tenha insistido um pouco, mas eu achava que as ciências biológicas, ser professora era algo que me faria feliz. E deu certo. Deu certo. Você entrou em 78? Eu entrei. E aí, como é que era? Bom, daqui a pouco a gente vai falar, mas você, num momento da sua trajetória, já bem mais recente, foi até diretora do Centro de Biociência. Como é que era o curso, como é que era a realidade do centro nesse momento que você entrou? Quando eu entrei no curso, nós tínhamos, eu tive bons professores, encontrei professores que permitiam a gente pensar um pouco mais e a querer fazer, a querer estudar, a querer buscar respostas nas ciências biológicas, mas não era o curso que nós temos hoje. Hoje, certamente, pelas limitações naturais daquela época, os professores eles não tinham cursos na região de mestrado nem doutorado, certo. Então eram os poucos professores que tiveram a oportunidade de fazer um curso de mestrado em outra região. Mas eu encontrei professores e tive a oportunidade de estar no laboratório com esses professores e a pensar um pouco mais sobre a pesquisa em ciências biológicas, que na verdade a gente ainda não identificava como pesquisa consolidada, pesquisa científica na universidade nessa área, mas à época eu me considero hoje que eu era aspirante, aspirante à iniciação científica e tive a oportunidade de conviver com o professor Aldo, por exemplo, Aldo Barbosa. Aldo Barbosa, que era professor do Departamento de Fisiologia. Então, foi a minha primeira referência
como de um pesquisador. Então, ele estava sempre no laboratório, usando aquele jaleco branco, comprido, e passava nos corredores. E a gente tinha muita admiração por aquele professor que falava várias línguas. E eu tive a oportunidade de conviver nesse laboratório. Depois o professor Alexandre, que foi nosso colega, reitor de graduação, professor que também, à época, trabalhava, desenvolvia algumas atividades de pesquisa com o professor Aldo Barbosa, e eu fui ficando no laboratório como voluntária, depois como monitora, e acho que por aí a coisa começou. O Edson já trabalhava no CB nesse tempo? Lúcio Flávio era dessa época também, né? Lúcio Flávio era dessa época no departamento de fisiologia. Não, porque Edson, nessa época eu estou falando, eu era aluna. Eu era aluna. Entrei em 74 na Edson UFRN. Era já técnico da UFRN. Eu já o conhecia nos corredores, porque ele era um técnico sempre bastante dedicado, e eu aparecia lá pela parasitologia, querendo compreender algumas coisas. A microscopia sempre foi algo extremamente instigante, fantástico para mim, a possibilidade de você poder visualizar organismos microscópicos, aquilo era fantástico. E Edson trabalhava no laboratório de parasitologia com outro servidor, Zé de Brito, naquela época, e vez ou outra eu aparecia por lá, mas eu não imaginava que eu fosse professora um dia da parasitologia, nem que teria acesso àquele laboratório de microscopia, porque até então eu era aluna lá na biofísica e na fisiologia, com o professor também, era o professor Aldo no laboratório, mais o professor Luiz Pereira, que era da biofísica, e, enfim, vários professores que acho que influenciaram a minha trajetória. Ok, nós vamos fazer, professora, só um rápido intervalo, e aí nós já voltamos com o nosso Memória Viva, hoje conversando com a professora Fátima Ximenes.